que você vai ver hoje é a história de como os Estados Unidos usaram apenas mísseis de advertência para derrubar um dos regimes mais fechados da América Latina. Não foi invasão, não foi golpe declarado, mas um jogo de inteligência, pressão econômica e, claro, um efeito dominó dentro do próprio exército de Maduro. Agora imagine, navios que pareciam mercantes, mas carregavam petróleo ilegal, cocaína e armas. Generais divididos, aliados que viraram as costas, e um ditador que acabou implorando por exílio. Quer saber como tudo isso explodiu em uma rendição histórica e mudou o futuro da Venezuela? Então fique comigo até o final, porque as revelações são de arrepiar. O mundo assistiu atônito quando os Estados Unidos decidiram disparar mísseis de advertência contra navios de bandeira venezuelana no Caribe. Não era uma operação qualquer, mas um recado direto e sem rodeios para Maduro. Nós sabemos o que você está fazendo. Agora pense comigo. Quando um país como os Estados Unidos lança mísseis, mesmo que apenas para avisar, isso soa como simples diplomacia ou como um prelúdio de algo muito maior. Esses navios, oficialmente registrados como mercantes, carregavam muito mais do que cargas comerciais. As informações de inteligência revelavam uma verdadeira rede clandestina. Petróleo contrabandeado para driblar sanções, armas escondidas em porões e até cocaína em colaboração com cartéis internacionais. Em outras palavras, Maduro havia transformado o Mar do Caribe em uma espécie de shopping do crime. Agora veja isso. Enquanto a população venezuelana enfrenta filas intermináveis por comida, falta de remédios e até mortes por desnutrição, os navios do regime movimentavam milhões de dólares em negócios ilícitos. É ou não é de tirar qualquer um do sério? O Pentágono fez questão de frisar que os mísseis não tinham intenção de afundar embarcações, mas apenas de servir como um aviso. Ainda assim, a mensagem foi recebida no tom certo. Maduro acusou os Estados Unidos de pirataria marítima e gritou sobre ataque à soberania. Ironia ou desespero? Porque a verdade é que o incidente ocorreu em águas internacionais e quem realmente fazia manobras perigosas eram justamente os navios venezuelanos. Esse episódio não foi apenas militar. Foi também econômico, político e simbólico. Washington quis mostrar ao mundo que Maduro não sobrevivia apenas com repressão interna, mas com uma rede de negócios ilícitos que mantinha seu regime respirando. E se essas linhas vitais fossem cortadas, seria como desligar o oxigênio do ditador. Se existe uma palavra que define a sobrevivência do regime de Maduro, essa palavra é contrabando. O petróleo que deveria sustentar a economia venezuelana virou moeda clandestina em alto mar. Navios partiam de portos discretos, navegavam com bandeiras falsas e, em poucos dias, milhões de dólares eram lavados em operações obscuras que passavam por Cuba, Irã e até países africanos. Era como se a Venezuela tivesse virado uma empresa offshore flutuante. Você sabia que relatórios de inteligência apontam que bilhões de dólares circularam nessas transações ilegais? O dinheiro não ia para hospitais, escolas ou infraestrutura. Ironicamente, servia para encher os cofres de generais leais, sustentar cartéis e financiar a repressão contra o próprio povo. E, como se não bastasse o petróleo, havia outro produto que navegava nessas águas: cocaína. Sim, a Venezuela se tornou um elo fundamental para cartéis internacionais. O Mar do Caribe virou corredor de drogas e os navios de Maduro mais pareciam contêineres flutuantes de crime organizado. Enquanto isso, dentro do país, o contraste era grotesco. Você sabia que mais de 80% da população vive em situação de pobreza? Enquanto Maduro enchia navios de petróleo e cocaína, mães enfrentavam filas de mais de 8 horas para comprar pão e crianças morriam por falta de antibióticos básicos. É ou não é um tapa na cara da sociedade? Se os mísseis de advertência dos Estados Unidos já tinham abalado Maduro no campo econômico, o impacto dentro do exército venezuelano foi ainda mais devastador. Afinal, quando os soldados percebem que estão arriscando a vida para proteger comboios de armas e drogas, a lealdade começa a balançar. O estopim aconteceu em Maracaibo, onde uma unidade militar foi convocada para escoltar um comboio suspeito.
Só que dessa vez, alguns oficiais bateram de frente. Não vamos arrastar o país para uma catástrofe maior. Resultado: o primeiro confronto armado interno dentro do exército em anos. Foram horas de tiroteio entre soldados leais a Maduro e oficiais que já não aceitavam ser usados como guarda-costas do cartel. O comboio, que levava armas e cocaína, teve que recuar. A propaganda oficial de Caracas sempre repetiu que o exército era unido e leal ao comandante. Mas esse episódio expôs a farsa em rede mundial. Pela primeira vez, a imagem da unidade militar foi destruída a tiros, literalmente. E sabe o que torna essa divisão ainda mais clara? O contraste de forças. O regime contava com fragatas e submarinos enferrujados, sem sistemas de radar modernos, enquanto do outro lado do mar estavam os porta-aviões e destroyers americanos, prontos para esmagar qualquer resistência em minutos. Era como colocar um Fusca contra um caça F-35. Esse choque interno não foi apenas um confronto local. Foi o início de uma rachadura irreversível dentro do exército, uma fissura que, com o tempo, se transformaria em terremoto. Do meio da crise, nasceu um novo nome que começaria a ecoar pelos quartéis da Venezuela: Soldados pelo Futuro da Venezuela. Eram oficiais e jovens comandantes que decidiram virar as costas para Maduro e colocar a nação acima dos interesses do cartel. E aqui está o detalhe que muda tudo. Eles não estavam sozinhos. Recebiam apoio direto de inteligência americana, com imagens de satélite, interceptações eletrônicas e drones monitorando comboios. Era como se cada passo dos generais leais ao regime já estivesse sendo rastreado em tempo real. Em poucas semanas, esses soldados pró-Estados Unidos conseguiram emboscar 3 comboios ligados ao cartel, destruindo milhões em suprimentos ilegais. Pequenos ataques, mas com efeito devastador, cada emboscada corroía a autoridade de Maduro diante do próprio exército. A retórica de Washington também entrou em cena. Funcionários dos Estados Unidos reforçavam que não estavam contra o exército como instituição, mas contra uma minoria corrupta ligada ao narcotráfico. Esse discurso foi estratégico. Enfraquecia Maduro sem demonizar os militares, incentivando mais deserções. E aqui entra uma curiosidade histórica. Essa tática lembra a forma como os Estados Unidos apoiaram grupos dissidentes em outros países durante a Guerra Fria, como na Polônia, com o movimento Solidariedade. A diferença é que desta vez não era um sindicato, mas soldados armados até os dentes dentro de um exército rachado. Se dentro do exército a rachadura já era irreversível, fora do país, a situação de Maduro era ainda mais humilhante. O primeiro movimento desesperado foi apelar às Nações Unidas, acusando os Estados Unidos de pirataria marítima e violação da soberania. Mas sabe o que aconteceu? Quase nada. A maioria dos países sequer levou a proposta a sério, e o tema nem entrou de verdade na pauta da sessão. Foi um retrato cruel. Caracas estava diplomática e completamente isolada. Os poucos aliados de Maduro também não tinham fôlego para salvá-lo. A Rússia, atolada na guerra da Ucrânia e sufocada por sanções, limitou-se a soltar comunicados raivosos, chamando os Estados Unidos de provocadores. Já o Irã, igualmente fragilizado por suas próprias crises, só enviou mensagens vazias de solidariedade. E a China adotou cautela, prometeu cooperação, mas deixou bem claro que não se envolveria militarmente. Em outras palavras, ninguém quis colocar a mão no fogo por Maduro. Enquanto isso, a Colômbia aplaudiu a iniciativa americana. E faz sentido. Ambos sofrem diretamente com o contrabando de drogas que atravessa suas fronteiras. Estudos recentes apontam que toneladas de cocaína saem da Venezuela todos os anos rumo ao mercado internacional, fortalecendo cartéis que operam também dentro da Amazônia e do interior colombiano. A ironia é inevitável. Maduro, que durante anos se apresentou como o líder anti-imperialista, que teria o apoio dos aliados contra qualquer ofensiva dos Estados Unidos, agora descobria que, na prática, estava sozinho. Nenhum navio russo cruzou o Atlântico. Nenhum avião iraniano pousou em Caracas. O que chegou foram sanções ainda mais duras, congelamento de contas no Panamá e na Suíça e, claro, a perda total de legitimidade internacional.
que começou como pequenas desobediências, logo se transformou em algo muito maior. Uma rebelião aberta dentro do exército venezuelano. Em diferentes guarnições, oficiais se recusavam a seguir ordens de Maduro, principalmente quando envolviam proteger comboios de armas ou cocaína. Em alguns casos, soldados apontaram as armas contra seus superiores e declararam: "Estamos do lado do povo, não do cartel." Pela primeira vez em anos, tiros ecoaram dentro do próprio exército venezuelano. Não contra manifestantes desarmados, mas entre militares que antes marchavam sob a mesma bandeira. E não parou por aí. Pequenos protestos civis começaram a se multiplicar em Caracas, impulsionados pela notícia de que parte do exército já não obedecia a Maduro. Estudantes, famílias e até trabalhadores comuns saíram às ruas, mesmo sob a vigilância dos grupos paramilitares. A diferença? Dessa vez eles sentiam que não estavam sozinhos. Se até soldados estavam desertando, talvez o fim estivesse próximo. O mundo assistia atento. Manchetes da BBC, CNN e El País destacavam que o exército venezuelano estava rachado. Para os analistas internacionais, era o início de uma nova era na América Latina. E aqui vai uma curiosidade. Raramente um regime autoritário cai apenas pela pressão externa. Quase sempre, a queda começa por dentro, quando os militares deixam de garantir o poder do ditador. Exatamente o que estava acontecendo ali. Maduro tentou reagir com discursos inflamados, prometendo punir os traidores. Mas suas palavras tinham cada vez menos efeito. Afinal, que punição poderia aplicar se nem seus generais conseguiam controlar as tropas? A propaganda oficial, que sempre retratou um exército unido, foi destroçada a cada emboscada, deserção e confronto interno. Era claro, o maior inimigo de Maduro já não estava fora das fronteiras, mas dentro dos quartéis. A Venezuela estava entrando numa guerra que não era entre nações, mas entre irmãos de farda. Fontes revelaram que integrantes do círculo íntimo do ditador tentaram abrir canais secretos com Washington, buscando garantias para uma saída segura. O medo era claro: acabar julgado no Tribunal Penal Internacional de Haia. Imagine a ironia. O homem que durante anos desafiou a comunidade internacional agora negociava em segredo um voo só de ida para o exílio. Agora veja isso. Essa não seria a primeira vez na história em que um ditador corre para salvar a própria pele. Você lembra de Idi Amin, de Uganda, que após massacres e crimes de guerra fugiu para a Arábia Saudita? Pois é, Maduro parecia disposto a seguir a mesma cartilha, trocando a retórica revolucionária por uma vida escondida, cercado de luxo e silêncio. Enquanto isso, as ruas de Caracas ferviam com rumores. Maduro vai fugir, diziam uns. Já pediu asilo em Cuba, juravam outros. A incerteza alimentava protestos, canções de liberdade e, ao mesmo tempo, confrontos violentos com grupos paramilitares que ainda tentavam sustentar a farsa do regime. Washington, estrategicamente, não deu garantias explícitas. A mensagem era calculada. Se Maduro se entregasse, teria um processo justo, mas não a impunidade que tanto desejava. Isso aumentou ainda mais a tensão dentro do palácio. Resistir até o fim, arriscando a captura, ou se render e enfrentar um julgamento histórico. O momento que muitos julgavam impossível finalmente chegou. Maduro, com o rosto pálido e a voz trêmula, apareceu em cadeia nacional. Atrás dele, as mesmas bandeiras vermelhas que por anos foram usadas como símbolo de propaganda. Só que dessa vez, nem o pano vermelho conseguiu esconder o desespero estampado no olhar do ditador. "Deixo minha posição pela paz do meu país, para abrir as portas a um novo futuro." Foram essas as palavras que encerraram não apenas um discurso, mas uma era inteira da história venezuelana. Agora veja isso. Minutos depois, a Casa Branca confirmou a declaração. Em discurso solene, o presidente dos Estados Unidos afirmou: "Os venezuelanos recuperaram sua liberdade. A democracia renasceu." Agora veja isso. Um pacote de resgate internacional começou a ser estruturado, lembrando em escala reduzida o famoso Plano Marshall, que reconstruiu a Europa após a Segunda Guerra. Fundos foram liberados para estabilizar a moeda, reabastecer hospitais, garantir comida
e dar os primeiros passos para recuperar uma economia saqueada por décadas de corrupção. O exército, antes dividido, passou por uma profunda reestruturação. Oficiais ligados aos cartéis foram afastados e julgados, enquanto novos comandantes assumiram a promessa de lealdade não a um homem, mas à nação. E a mensagem que ecoou foi clara. A queda de Maduro não era apenas o fim de um ditador. Era um aviso para todos os regimes autoritários da região. Quando o povo se levanta, quando a pressão internacional se soma à coragem interna, até as ditaduras que parecem eternas desmoronam. Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa. E se gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Conheça também o clube de membros do canal. Lá você tem acesso antecipado aos vídeos, participa de conteúdos exclusivos e ainda ajuda diretamente a manter esse trabalho independente. Aqui não recebemos verbas públicas, nem apoio de partidos ou grandes conglomerados. Quem sustenta essa estrutura é quem valoriza a informação séria, direta e sem filtro. Se você quer ver mais vídeos como este, com análises que vão além do superficial, considere se tornar um apoiador hoje mesmo. Sua participação faz toda a diferença. Agora, clique nos vídeos que estão aparecendo aí na sua tela e continue explorando os bastidores da geopolítica mundial. Até a próxima!